Olá, eu sou o professor Jacques e nós vamos para mais uma aula de geografia com o tema Diversos modos de ver e estudar o mundo. Como eu já tinha dito a vocês, a geografia é a ciência que estuda o espaço. Não esse espaço que vocês estão acostumados a imaginar que é o espaço dos planetas, onde ficam os satélites. Não, tudo é espaço. Então, se tudo é espaço, tudo que ocorre no espaço, a geografia como ciência tem a responsabilidade de estudar. Então, a geografia ela pode estudar tanto aspectos físicos ou naturais, como o relevo, o solo, o clima, as formas vegetais nativas, como ela pode também, derivado da geografia política, ela pode estudar as intervenções das sociedades humanas, que geram mudanças em aspectos tanto sociais, quanto econômicos, quanto culturais e até mesmo políticos. E nesse sentido, a geografia tem um papel de entender o que acontece nesses espaços. Então, para entender o que acontece nesses espaços, ela precisa mapear, ela precisa diminuir, ela precisa fragmentar para chegar num estudo mais correto, para chegar numa análise mais precisa desse fato. E como é que ela pode fazer isso? Uma das maneiras é a regionalização. A regionalização, que nada mais é do que dividir ou delimitar determinado território ou espaço em regiões, de modo que cada uma delas apresente características comuns ou semelhantes, ajuda o homem a entender o que ocorre nesses espaços. Podemos dividir o mundo com uma multiplicidade de aspectos. Podemos dividir eles por continentes, países ou estados, como eu havia ensinado vocês anteriormente, religiões, línguas, etnias ou culturas, escolaridade, nível de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. As paisagens naturais resultam da combinação e interação dos elementos naturais ou físicos. Independe da intervenção humana. Se nós fizéssemos uma regionalização da Terra em paisagens naturais ou climáticas, separaríamos a Terra em 5 grandes regiões. Essas regiões seriam as regiões polares, as temperadas, as tropicais, as regiões desérticas e as altas montanhas. Agora, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão da regionalização, eu vou voltar com vocês até lá a Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar um pouco da Segunda Guerra Mundial, como ela ocorreu, e vocês vão perceberem como é que o mundo foi regionalizado desde lá da Segunda Guerra Mundial. Aqui, nesse diagrama que vocês podem observar, durante a Segunda Guerra Mundial, existiram 2 blocos rivais. Um chamado de aliados, que tinha como participantes a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, e o outro grupo chamado de eixo, que integrava Alemanha, Itália e Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, começou um período que a gente pode chamar de Guerra Fria. Os países da Europa estavam todos arrasados. O Japão também foi um outro país que estava crescendo como uma potência econômica, e o Japão acabou atacando a ilha de Pearl Harbor nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostaram da ousadia que o Japão teve, jogou 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão, e também fez com que o Japão ficasse arrasado. Então o Japão, que também poderia se tornar uma potência, acabou sendo arrasado também como os países europeus. Então só sobraram 2 nações que vão rivalizar aí por meia década a supremacia do mundo, que são os Estados Unidos e a União Soviética. 2 grandes centros de poder. Foram os países que nós podemos dizer que foram os que se sobressaíram melhor na Segunda Guerra Mundial. Agora a gente pode dizer que nós temos 2 grandes centros de poder no mundo, e a gente chama esse mundo de um mundo bipolar. Temos aí a União Soviética, que pode também ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ela anexava um monte de outros estados que estavam ali em volta. Era um estado multinacional. Esse estado ele durou de 1922 a 1991 e era composto por 15 repúblicas socialistas.
esses estados eles vão se tornar independentes quando a União Soviética se desfaz e se transforma em Rússia. Aí esses estados vão gerar 15 novos países, que é a Ucrânia, o Belarus, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, o Cazaquistão, a Armênia, a Moldávia, a Geórgia, o Quirguistão, o Azerbaijão, o Tajiquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão e a tão famosa Rússia. Agora vamos entender essa questão dessas duas grandes coalizões militares, né, dessa Segunda Guerra Mundial. O eixo que eu expliquei para vocês que era composto pela Alemanha, a Itália e o Japão, eles eram países aliados na Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem reparar aí nesse mapa aí, aqui a parte azul mais escura é o Estado alemão, né? O Estado alemão nazista. Essa parte aqui azul um pouco mais clara são as áreas sob a ocupação alemã, as áreas que o Hitler conseguiu anexar. Depois, um azul mais claro ainda, temos os aliados co-beligerantes e os estados fantoches. Aí vocês podem ver que ele praticamente dominou aquela parte da Europa todinha com a aliança com a Itália anexou alguns, ele anexou outros, pegou parte da França e foi se expandindo até a Rússia. Essa parte mais vermelha aqui são as áreas mantidas pelos aliados, aqueles outros países que eu tinha explicado, que é os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética. Esse espaço aqui, que é o verde claro, eram as áreas mantidas pelos aliados. Parte do Reino Unido, a Irlanda do Norte, uma outra ilha lá que é a Islândia, e aqui embaixo que é a parte do Oriente Médio. Essa parte de um cinza mais clarinho aqui são os países neutros. Não participaram, vamos dizer assim, não se posicionaram durante a Segunda Guerra Mundial. Aí você pode ver aqui ao lado, temos Espanha, Portugal, tem o país aqui da Turquia e tem a Suécia, lá em cima, ao norte. Após a guerra, a Europa ficou dividida assim. Esse mapinha aí ele é bem interessante, é bem claro para vocês entenderem. O mundo se dividiu entre aliados dos Estados Unidos e aliados da União Soviética. Como vocês podem ver, essa parte aqui vermelha são os territórios anexados pela União Soviética, os famosos países socialistas. Todos esses países eles foram anexados à União Soviética, uma coisa só, né? E aqui do nosso lado esquerdo, a parte em verde, ficou como os países que permaneceram com a economia capitalista, apoiados pelos Estados Unidos. Inclusive, eu quero que vocês reparem bem que a Alemanha ela foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha foi um estado que partiu e uma parte dele ficou socialista e a outra parte permaneceu capitalista. Agora vamos entender como essas regionalizações foram mudando ao longo do tempo, né? Aqui, como vocês podem ver, é a regionalização após a Segunda Guerra Mundial, depois de 45. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética passaram a competir entre si pela liderança do mundo. Foi aquilo que eu expliquei. Começa-se a Guerra Fria, que é uma ordem mundial bipolar, onde tem dois centros de atração. Ou você direciona suas ideologias para um lado, ou você direciona suas energias para o outro lado. Cada superpotência procurava ampliar sua área de influência. Houve uma disputa ideológica, um sistema de ideias que forma uma doutrina filosófica, política e econômica. Os Estados Unidos passaram a representar o sistema capitalista, então eles procuravam impedir a expansão do socialismo pelo mundo. A implantação do socialismo em outros países representaria a perda de influência política, comercial e de investimentos que os Estados Unidos tanto almejavam. A União Soviética representava o sistema socialista. Eles agiam para expandir o socialismo pelo mundo. Implantaram o socialismo em vários países da Europa Oriental, como vocês viram naquele mapa anterior. Esse período foi chamado também de Guerra Fria, é uma disputa por áreas geográficas de influência, e começou a assombrar o mundo com a possibilidade de outra guerra mundial. Por isso que eu indiquei o filme para vocês lá o dia seguinte, para vocês terem uma noção do que é uma tensão de uma terceira guerra mundial com países investindo em bombas atômicas.
Aí a regionalização do mundo passou a ser dividida em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Gerou-se uma nova forma de regionalização. Os países desenvolvidos eram países com elevado desenvolvimento econômico. Os países subdesenvolvidos eram países que não apresentavam desenvolvimento econômico adequado. Isso é uma divisão característica da década de 1950. Só que com o passar dos anos, os países subdesenvolvidos iniciaram um processo de modernização. Eles começaram a se industrializar. Essa regionalização passa a ser insuficiente para abarcar a realidade atual. E aí vem uma outra forma de regionalizar. Uma outra forma de regionalizar surgiu em 1952 com o demógrafo francês Alfred Sauvy. Ao estudar a economia mundial, usou pela primeira vez a expressão terceiro mundo, referindo-se aos países que não tinham participação nas decisões políticas mundiais e apresentavam atraso significativo no desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Vejam o slide que eu fiz aí, que define como era característico para o Sauvy a divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo era formado pelos países socialistas. E o terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. O Sauvy, ele era estudante de economia. Quando definiu esse termo, ele estava estudando a economia mundial. E essa expressão se popularizou após, influenciados pelo Sauvy, os meios jornalísticos, diplomáticos e acadêmicos passaram a utilizar. Durante a década de 1980, a imprensa e os meios diplomáticos passaram a usar as expressões norte e sul, como vocês podem ver no slide anterior. O norte se referia aos países desenvolvidos. O sul se referia aos países subdesenvolvidos. Logo depois dessa definição, países como Coreia do Sul, Singapura e Israel realizaram grandes processos econômicos e sociais. Apresentaram indicadores sociais semelhantes aos países desenvolvidos. E eles não ficam na parte norte dos continentes. E como eles apresentaram esses indicadores sociais? Eles tiveram uma elevada expectativa de vida de sua população, baixas taxas de mortalidade infantil, boas condições de saneamento básico, alta taxa de alfabetização de adultos. Também apresentaram um significativo desenvolvimento industrial, possuindo grandes centros de pesquisas científicas e tecnológicas. Para a gente entender agora o que é um indicador social, é um método estatístico que tem como objetivo quantificar o nível de bem-estar de uma população. Para que serve ele? Ele serve para calcular taxas de mortalidade e natalidade, esperança de vida, grau de instrução, qualidade das habitações, poluição, nível de emprego, etc. Para encerrar, agora eu vou falar sobre o Brasil, a América Latina e África na ordem mundial do pós-Segunda Guerra. Esses países eles estavam inseridos na divisão internacional do trabalho. Eles eram grandes fornecedores de produtos primários para o mercado mundial. O que são esses produtos primários? São atividades agropecuárias, de extração mineral, de extração vegetal e também da pesca. Esses países também tinham baixo nível de industrialização e de desenvolvimento científico e tecnológico. Eles importavam muitos produtos industrializados e de tecnologia. Nessa época, surge a Divisão Internacional do Trabalho. E o que significa isso? Da mesma forma que há a divisão do trabalho entre os funcionários de uma empresa, também há países que produzem tecnologias, que são os países desenvolvidos, bens de capital, e outros que são só fornecedores de matérias-primas, onde se tornam cada vez mais dependentes suas economias daqueles produtos primários, que tem um valor bem mais barato que esses produtos tecnológicos. Um país que tem mais necessidade de capital para um desenvolvimento da sua economia local. Então, essa foi a aula de geografia. Ficamos por aqui e até mais.